E aí galera, sejam bem-vindos à sua enciclopédia favorita de monstros. Hoje nós iremos trazer para vocês mais algumas lendas de yokais, mas só que dessa vez vamos trazer personagens masculinos. Quem sabe são, não é? A gente não sabe. Hoje eu irei trazer para vocês o Gashadokuro, conhecido como esqueleto gigante. A gente vai ter várias referências aqui dele, como por exemplo, existe um jogo que saiu há um tempo atrás, que é um negócio, o nome era mais ou menos Fumu, não sei o que. Não me lembro. Fumu, um negócio assim, eu não me lembro direito, mas eu vou pedir pra botar aqui algumas fotos desse jogo pra vocês darem uma olhada, que tem na capa, tem esse Gashadokuro aqui. E ao cara... E tem uma referência muito importante desse monstro, que é o Shaman King. Quando a gente encontra o falso lá, o bicho que tinha o stand, que era a mulher dele, o cara fez a mulher de stand, cara. E tem uma hora que ele vira uma caveira grandona, então aquilo dali é uma referência a esse monstro aqui, que é conhecido como esqueleto gigante. Enfim. Falando das referências que a gente vê aqui na cultura pop, vamos falar agora da história desse monstro, tá certo? Ele é um yokai que, basicamente, ele caça pessoas que ficam fazendo zoeira, fazendo desrespeito. Essa é a ideia, basicamente, dele, certo? Muitas das narrativas que nós vemos das histórias do Gashadokuro tem a ver que é da pessoa desrespeitar os mortos e vai trazer uma vingança. No caso, vai ser sobre vingança e você desrespeitar os mortos. Ou seja, se ele fosse aqui no Brasil, mano do céu, Tio Paulo, o senhor precisa assinar. ele ia ter muito trabalho. Porque tem gente que desenterra, vilipêndios a rodo aqui no Brasil. Né? Diz que a lenda do Gashadokuro é uma manifestação da ira dos espíritos negligenciados. Também é outra parte que é a questão da negligência. Ou seja, esse negócio de John Doe aí, que tem lá nos Estados Unidos, ou então a pessoa como indigente que a gente conhece aqui, gera uma ira nos espíritos também. Vocês estão de sacanagem! Vamos falar mais um pouquinho também? Vamos lá. Soldados cujos corpos são deixados lá nos campos. A gente vê muito no The Witcher 3. Um fato muito interessante que os corpos lá, principalmente no 3, que tem muita guerra lá e tal, e a gente vai ver os carniçais também, que lembram muito esse monstro. Então esses corpos que ficam lá, eles não chamam carniçais como no The Witcher 3, mas eles se transformam nesse monstro. Também dizemos que vítimas da fome que ficam lá jogados, desconhecidos em desertos, que nem também outro ponto interessante, que não recebem os ritos funerários adequados, eles são incapazes de seguir em frente, e suas almas renascem como fantasmas, ansiando eternamente por aquilo que um dia tiveram, ou seja, errantes. Essas pessoas morrem com raiva e dor no coração. Essa energia permanece muito depois que a carne apodrece os ossos, à medida que seus corpos vão se decompondo e a raiva se transforma em rancor contra os seres vivos, que é esse monstro, na verdade. Mas o mais importante é que esse Gashadokuro, ele não é a própria pessoa, ele se torna uma unidade, uma força sobrenatural. Isso aqui é interessante dizer, que ele não guarda a personalidade em si da pessoa, mas ele vai se tornando uma mistura dessas vontades, vamos dizer assim, que se transformam em um grande esqueleto, que é esse monstro. Lembra bastante essa história aqui. Depois eu tenho que dar uma olhada sobre aquele bicho do Samurai Shodown, aquele monstro feio lá, aquele... Talvez tenha alguma relação ele com esse Gashadokuro aqui. Eles são grandes e poderosos, como a gente pode ver aqui nas fotos. E eles têm uma energia maligna muito grande.
Então realmente ele lembra muito aquele monstro do Samurai Shodown. E outra coisa também é que eles são extremamente raros hoje em dia, segundo as lendas, porque eles dependem de muita energia e muitos corpos, por exemplo, em guerras e tal. Eles vão formando essa energia para se formar esses monstros. Então só é capaz de existirem vários monstros desse em épocas de guerra e fome. O registro mais antigo que a gente tem do Gashara do Kuro é mais de 1000 anos, na época lá dos caras lá do Japão, que houve uma rebelião sangrenta contra o governo do samurai chamado Taira no Masakado. Sua filha, Takayasha Hime, era uma feiticeira lá. Sempre tem que ter um bicho que joga mandinga, uma mandingueira, que quando o Masako foi morto por sua revolta, sua filha continuou sua causa. Usando sua magia negra, ela convocou um grande esqueleto dos corpos de soldados mortos, que é esse monstro aí. Então aqui a gente tem a lenda de que originou-se o Gashara do Kuro, baseado nessas informações aqui, dessa lenda aqui, dessa mandingueira. Inclusive nas lendas aqui dizem que ele atacou Kyoto. Esse monstro tentou atacar Kyoto e o monstro é retratado como uma famosa gravura de Utagawa Kinoyoshi, que é o que a gente vê aí na imagem. E isso é o que a gente tem sobre a história desse monstro. Vamos para a aparência dele. O Gashara Kuro é descrito como um esqueleto gigantesco, como a gente viu lá no Shaman King. Ele é extremamente colossal, muitas vezes atingindo alturas inimagináveis. Pra mim, ele pode ser facilmente, assim, um titã. Pensem no titã colossal, por parecer. Se ele falou que é colossal, a gente imagina um titã colossal, por exemplo. Então ele é muito grande. Sua aparência é esquelética e macabra, com ossos que rangem e se chocam ao mover-se. Em algumas representações, ele possui olhos brilhantes que brilham na escuridão, aumentando ainda mais sua aura assustadora. Sua natureza de esqueleto gigante é uma representação física do sofrimento e da injustiça sofrido pelos que morreram em circunstâncias trágicas. Eles vagam nas horas mais escuras da noite. Se eles encontrarem um humano até tarde nas estradas, o Gashara do Kuro irá silenciosamente se aproximar e pegar suas vítimas, esmagando-as com as mãos e arrancando-lhes a cabeça com uma mordida. É meio embaçado você andar de noite lá. O Japão é muito difícil você andar de noite. Realmente lá é um negócio meio embaçado. Tem sempre umas zonas lá da vida, os tec-tec fudido, e sempre tem esses monstros aqui também. Ou seja, é difícil você andar à noite aqui. Agora o que me espanta é como ele vai conseguir silenciosamente chegar perto de uma vítima se ele for colossal. Aí eu não sei como isso acontece. Vamos falar sobre as habilidades dele. A principal habilidade dele, com certeza que vocês já devem ter notado, que é a força física dele. Para ele conseguir esmagar os outros e arrancar a cabeça dos outros, ele tem que ser extremamente forte. Ele é capaz de esmagar tudo o seu caminho com facilidade. Aliás, pelo fato dele ser gigantesco. Outra coisa também, ele é um tipo de fantasma com efeitos físicos. Ele é tipo como se fosse um carniçal aqui, pelo que eu tô vendo. Pelo amor de Deus, para! Mais provável é que ele não seja bem um yokai do tipo fantasma. Vamos dizer que ele seja quase um carniçal. Mas aqui tem uma coisa que a gente pode levar em conta, que dizem que na presença dele dá para se escutar rangidos de ossos. Ocitran B12, ossos fortes para toda. Então isso aqui pode ser muito importante para alertar quem tem a infelicidade de estar de perto com ele. Geralmente aqui ele tem a habilidade dele, é só a força, só. É só isso. Não tem outra habilidade tão importante, além dos dados de que ele caça à noite e tal. E também tem gente que bota ele como se fosse um buscador de vingança, para quem desrespeita os mortos. Agora vamos falar sobre onde ele habita. Geralmente ele habita em locais onde houve batalhas, onde muitas pessoas morreram de fome também, e pode ser encontrado em campos de batalha antigos ou em regiões remotas onde a memória da tragédia persiste. Disse que o Gashara do Kuro aparece quando a escuridão domina, emergindo para caçar almas desprevenidas. Ou seja, esse daqui é um pouco mais, de todos os yokais que a gente viu até agora, esse aqui é um yokai que é um pouquinho mais difícil de ser encontrado.
Então, no caso aqui, o que você precisa fazer? Ir para um campo onde teve várias tragédias e desrespeitar os mortos aí. É capaz de você encontrar um desse. Vamos agora aos pontos fortes e os pontos fracos, que é o último tópico de hoje. Como pontos fortes, a principal força do Gashadokuro reside em sua imponência e poder destrutivo, que é a força física, sua capacidade de esmagar qualquer coisa em seu caminho e a natureza praticamente indestrutível de um yokai. Faz dele uma ameaça temível, sua presença é muitas vezes relacionada à punição daqueles que desrespeitam os mortos. E o ponto fraco dele, acho que a gente pode falar que ele só pode caçar à noite. Isso daqui é um ponto fraco. Outro ponto fraco, não é muito relatado se precisa realmente você desrespeitar os mortos, tal. Mas se a gente colocar como regra, se você provavelmente vai ser caçado por ele se você estiver no canto específico e desrespeitar os mortos. Então isso é um ponto fraco. Dizem também que existe um ponto fraco relacionado à sua origem. Ou seja, se a gente conseguir fazer com que os espíritos que deram origem para ele consigam se redimir, consigam alcançar a paz, a redenção, tiverem sido enterrados, como a gente vê no The Witch lá, queimar os restos mortais, fazer os ritos e tal, ele pode ser enfraquecido, ou até mesmo ser dissipado. Algumas histórias sugerem que rituais específicos ou atos de compaixão podem acalmar a fúria do Gashadokuro. Então aqui a gente tem um ponto fraco afinal. No final das contas aqui existe um ponto fraco muito relevante. Então esse monstro não é tão indestrutível assim. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Valeu.